O pós-estruturalismo incentiva uma forma de olhar o mundo que desafia o que vem ser aceito como verdade e conhecimento. Eles sempre questionam como determinados fatos ou crenças são aceitos. Na verdade, eles trabalham para reforçar a dominação e o poder de atores particulares dentro das relações internacionais. O pós-estruturalismo também duvida da possibilidade de atingir leis universais ou verdades. Como não há nenhum mundo que existe independentemente de nossas próprias interpretações, esse ponto de vista é ressaltado por Foucault, que disserta que nós não devemos imaginar que o mundo se volta para nós como um rosto legível no qual teríamos que decifrar. Por essa razão, o pós-estruturalismo incentiva os pesquisadores a serem céticos nas narrativas universais, e que a tentativa de oferecer uma visão objetiva, como esses pressupostos, são fortemente influenciados por suposições pré-existentes de que a verdade geralmente são sublinhadas pelas opiniões de quem está no poder. Isso torna o pós-estruturalismo abertamente crítico a qualquer teoria que afirma ser capaz de identificar o fato objetivo, como verdade e conhecimento, que são entidades subjetivas e que são produzidas ao invés de descobertas. Portanto, o pós-estruturalismo entra em conflito com a maior parte das outras teorias das relações internacionais, por encontrá-las incapazes ou não de dar conta plenamente da verdadeira diversidade das RIs. Os pós-estruturalistas também argumentam que o conhecimento vem para ser aceito como tal, devido ao poder de influência de certos atores na sociedade, que acabam impondo, por exemplo, os ministros de governo decidem a política e eles também decidem o foco da direção de um Estado. Os líderes de negócio aproveitam os recursos financeiros para definir a direção do mercado e os meios de comunicação que acabam decidindo como uma pessoa é retratada enquanto eles relatam uma história, novela, etc. Além disso, as elites frequentemente também são categorizadas como especialistas dentro da sociedade, o que dá autoridade para reforçar ainda mais pontos de vista que servem como seus próprios interesses a um vasto público. Jane Elkins usa o exemplo da fome para mostrar que quando os atores de elite se referem à fome como um desastre natural, eles estão removendo o evento do contexto político. Portanto, a maneira que a fome ocorre como resultado das elites, que tomam formas particulares da ação política, através de processos de exploração ou inação, devido a lucro sobre o preço do alimento, são perdidos quando eles apresentam esses dados como inevitáveis calamidades naturais. Embora o foco e a grande ênfase do pós-estruturalismo seja colocado sobre a autoridade dos atores de elite para decifrar o que nos conta como conhecimento válido e o que conta como suposições no seio da sociedade, o pós-estruturalismo afirma que a maneira em que esse poder é alcançado é através da manipulação de discurso. Discursos que aumentam o poder das elites são chamados de discursos dominantes ou discursos oficiais pelos pós-estruturalistas. A força dos discursos dominantes reside na sua capacidade de excluir outras opções ou opiniões, na medida em que pensar fora do discurso é visto como irracional. Para os pós-estruturalistas, a linguagem é um dos elementos mais cruciais para a criação e perpetuação de um discurso dominante. Discursos que aumentam o poder das elites são chamados de discursos dominantes ou discursos oficiais pelos pós-estruturalistas. A força dos discursos dominantes reside na sua capacidade de excluir outras opções ou opiniões, na medida em que pensar fora do discurso é visto como irracional. Para os pós-estruturalistas, a linguagem é um dos elementos mais cruciais para a criação e perpetuação de um discurso dominante. Através da linguagem, certos atores, conceitos e eventos são colocados em pares hierárquicos, chamados de oposições binárias, no qual um elemento do conjunto é favorecido sobre o outro a fim de criar e perpetuar um significado. A relação de poder que está incorporada dentro das relações, por exemplo, bem versus mal, ou desenvolvido contra subdesenvolvido, serve para reforçar o significado preferencial dentro da construção discursiva.
As relações internacionais como disciplina é cheia dessas oposições e são usadas pelas elites para ambos criar significados favoráveis fora de determinados eventos e para permitir a esse significado ser facilmente absorvido e aceito pelo público em geral. Dentre as oposições binárias, a mais comum é estabelecer diferentes grupos ou países em termos de eles versus nós. Se olharmos para acontecimentos como o setembro de 2001, o ataque das Torres Gêmeas, podemos ver que essas categorias de diferenciação e influências começam a se manifestar. Por exemplo, o ex-presidente George Bush descreveu que o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte como um eixo do mal, fazendo com que esses países, no caso eles, que foram retoricamente, politicamente posicionados como disputas internacionais em contrastes com o inocente, nós, os Estados Unidos e seus aliados. Então, essa oposição binária habilitada de Bush para reivindicar que os Estados Unidos foram opostos de tudo o que esses três países representavam, seria justificado em tomar várias opções e ações durante uma campanha global contra os estados que foram julgados para patrocinar terroristas. O conceito de inside entra no mundo da ciência política, onde em determinada fronteira o ambiente de dentro cria significados e significâncias que então exporta para o mundo afora. E esse mundo afora também há uma mesclagem e uma junção de significados entre comportamentos de diversos autores, o que resumindo que tanto o agente quanto a estrutura influenciam um ao outro. Um exemplo disso não é à toa que nós comemoramos o dia de St. Patrick, Halloween, e o nosso Natal tem neve. Então, se olharmos para o trabalho de um dos principais estudiosos do pós-estruturalismo, Foucault, e depois os conceitos de elite, o discurso, o poder de linguagem e oposições binárias, todos amarram juntos para criar o que ele rotula como um regime de verdade, né? Então, este modelo ele se aplica para o discurso dominante, que opera diversas maneiras incontestáveis no seio da sociedade, disfarçado como verdade ou fato, tá? Então, um regime de verdade ele é constituído pelo discurso dominante dos atores de elite e a linguagem, que é usada para criar e sustentar o significado e a verdade, podemos dizer assim, que serve ao interesse dos atores favorecidos. Então, a importância do pós-estruturalismo é destacar os atuais regimes de verdade e mostrar que as formas convencionais de pensamento e análise em relações internacionais são incapazes de apontar como outras possibilidades são excluídas por esse discurso. Do pós-estruturalismo, dentro da teoria de relações internacionais, vem da sua capacidade não apenas de identificar e descobrir as relações de poder que ditam os acontecimentos políticos, mas também de criar um espaço para discursos alternativos e emergir que também possam afetar o curso dos acontecimentos. Examinando atores de elite, podemos ver o quão comumente são aceitos esses fatos sobre o sistema político, não natural, mas em vez disso, construída a fim de favorecer um discurso dominante. Além disso, traçando a ascensão e a queda dos regimes de verdade, como eles assumem novas formas, novos atores a favor. O pós-estruturalismo mostra como discursos podem mudar ao longo do tempo e serem desestabilizados. Mais importante, o pós-estruturalismo permite que você se torne totalmente em sintonia com as muitas maneiras que o poder é exercido.